42 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 381. Tive que cuspir. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Nos 2 dias seguintes, a viagem foi fácil e segura. Não havia mais pessoas com más intenções. Sempre que Limbai estava livre e não havia ninguém por perto, ele chamava alguns pequenos animais e passava seu cultivo em ordem. Os pequenos animais ficaram muito satisfeitos com isso. O cultivo de Limbai também aumentava constantemente. Mas ele ainda achava que essa velocidade era muito lenta. Limbai estava sentado de pernas cruzadas na carruagem, com o corpo meio encostado na pequena janela quadrada da carruagem. De qualquer forma, haveria uma reviravolta quando chegassem à cidade de Yong. Então Limbai simplesmente não pensava mais nas coisas ruins. Do lado de fora da janela, o sol estava brilhante e lindo, e a brisa fresca soprava, fazendo as pessoas se sentirem muito confortáveis. As folhas de ambos os lados da estrada eram frescas e de um verde tenro, e a grama estava decorada. Conforme o vento soprava, as folhas farfalhavam. Limbai tomou um gole de vinho e olhou para o céu ao longe. Havia um ponto vermelho ardente à distância, que circulava e patrulhava constantemente com o comboio no centro. Desde que aprendeu a lição da última vez, Limbai fez com que Little Red patrulhasse o céu ao seu redor. Quando souberam que Limbai estava disposto a compensá-los com a transmissão de força, todos os pequenos animais restantes revelaram olhares de inveja. Com Little Red, ele poderia ficar à vontade e apreciar a bela paisagem ao seu redor. Quão gratificante! Limbai de repente quis recitar um poema, mas assim que a frase chegou à sua boca, uma pessoa com olheiras e uma expressão desanimada cavalgou até ele, estragando o cenário. Limbai engoliu o poema com força de volta à sua mente. A pessoa com olheiras era Hongzhi. Embora o comboio estivesse vivendo uma vida segura atualmente, Hongzhi não estava nem um pouco ansioso. Ele instruiu os guardas do comboio dia e noite a cuidar de tudo pessoalmente. Isso porque a paliçada do Vento Negro era o próximo lugar pelo qual eles deveriam passar. Suspirar. Hongzhi suspirou profundamente. Seus olhos se inclinaram para cima em um ângulo de 45 graus, revelando uma expressão extremamente melancólica. O canto da boca de Limbai se contraiu. Estava acontecendo de novo. Limbai se endireitou e cobriu parcialmente as cortinas, fingindo não ouvir nem ver. Suspirar. Limbai balançou a cabeça e largou a taça de vinho na mão. Ele estendeu a mão e estava prestes a fechar as cortinas. Fora da vista, longe da mente. Espere, tosse, tosse. Hongzhi puxou as cortinas da pequena janela quadrada da carruagem. Seu rosto não estava vermelho e seu coração não batia. Ele disse: Jovem mestre Lin, tenho algo para conversar com você. É sobre minha senhora. Hongzhi tem sentido muita pressão recentemente. Ele tinha que falar, caso contrário ele entraria em colapso. Afinal, todas as noites ele tinha que enfrentar os bandidos inexistentes e o ar. Seu coração não aguentou isso por muito tempo. Limbai sabia que Hongzhi estava determinado a encontrá-lo, então ele só conseguiu acenar com a cabeça, desamparado. Porém, ele decidiu que não abriria a janela para apreciar a paisagem da próxima vez. Quando Hongzhi viu Limbai acenar com a cabeça, soltou um longo suspiro de alívio e revelou uma expressão relaxada. A tristeza em seu rosto também se dissipou um pouco. Ele rapidamente entregou o cavalo a um guarda ao lado dele, levantou o manto e sentou-se na carruagem. Sua próxima frase é: Jovem mestre Lin, o que você acha da Fortaleza da Nuvem Negra? Limbai só conseguiu provocá-lo em seu coração, impotente. Hongzhi sentou-se com uma expressão solene e baixou o tom. Jovem mestre Lin, o que você acha da Fortaleza da Nuvem Negra? Como esperado. Limbai tem ouvido essa pergunta todos os dias nos últimos dias. No início, Limbai analisava a situação com cuidado, mas Hongzhi ficava perguntando e perguntando. Limbai pegou a jarra de vinho e serviu uma taça para Hongzhi. Hongzhi engoliu saliva e seus lábios ficaram um pouco secos. Ele pegou a taça de vinho e bebeu de um só gole. Hongzhi enxugou o canto da boca com a manga e olhou diretamente para Limbai, esperando que ele falasse. Limbai também sabia que não era fácil para Hongzhi. Se ele continuasse distraído, Limbai teria que se preocupar com os bandidos. A Fortaleza da Nuvem Negra é uma grande fortaleza num raio de 800 milhas, disse Limbai lentamente.
E Hongzhi sentiu. E desta vez, eles saíram da sua esfera de influência e nos atacaram. Acho que há duas razões para isso. Hongzhi prendeu a respiração. Primeiro, a estrada desta estrada para a cidade de Yong foi bloqueada pelo governo e esta é a principal fonte de renda da Fortaleza da Nuvem Negra. Mas agora que esta renda foi cortada, eles não têm outra escolha senão estender a mão para além do seu território. Hongzhi não disse nada. Ele sentiu que isso era bem possível, mas pressionou para a segunda possibilidade. E quanto à segunda possibilidade? Lin Bai franziu a testa ligeiramente quando disse isso. Por alguma razão, a Fortaleza da Nuvem Negra foi encorajada. Eles sentem que têm capacidade de expandir seu território e agir de forma imprudente. Isso é algo que precisa ser discutido, mas se for verdade. Se fosse verdade, então eles teriam uma verdadeira dor de cabeça quando entrassem no território da Fortaleza da Nuvem Negra. Lin Bai não terminou a frase, caso contrário Hongzhi não seria capaz de se recuperar. A expressão de Hongzhi relaxou um pouco, um sorriso apareceu no canto de sua boca. O segundo ponto está realmente em discussão. Uma fortaleza como a Fortaleza da Nuvem Negra se preocupa muito com coisas como território e regras. É exatamente como os monges tratam as regras e regulamentos. O que Hongzhi quis dizer foi que o segundo ponto era impossível. Jovem mestre Lin, você não está se preocupando com nada. Depois de receber uma resposta satisfatória, Hongzhi não continuou a perturbar Lin Bai. Ele se levantou e saiu da carruagem. Lin Bai também conseguiu abrir a pequena janela quadrada novamente. Ele segurou uma taça de vinho na mão e olhou a bela paisagem do lado de fora da janela. A bela paisagem era inebriante. No entanto, antes que pudesse dar algumas olhadas, Hongzhi chegou à janela quadrada com uma expressão estranha. Lin Bai largou a taça de vinho e levantou a cortina da janela quadrada. Mestre Lin. Hongzhi parecia envergonhado. Desta vez, não sou eu. É a senhorita quem está te procurando. Oh! Porque a senhorita Lu está procurando por mim. Lin Bai sentou-se e colocou a cabeça para fora. Hongzhi balançou a cabeça. A senhorita não me contou. Lin Bai acenou com a cabeça, largou a taça de vinho, ajustou sua aparência e, sob a liderança de Hongzhi, entrou na carruagem de Lu Ningyu. Assim que ele entrou na carruagem, uma elegante fragrância de sândalo assaltou suas narinas, fazendo Lin Bai se sentir um pouco mais relaxado. O interior da carruagem foi ricamente decorado. A penteadeira, frutas, sobremesas, bebidas, cubos de gelo e outros itens estavam todos disponíveis. Como foi isso para lidar com o demônio? Você está aqui de férias? Lin Bai não pôde deixar de resmungar. Jovem mestre Lin, por favor, venha. Assim que Lin Bai retraiu o olhar, ele ouviu uma voz nítida e melodiosa misturada com um toque de preguiça. Foi Lu Ningyu. Lu Ningyu estava usando um vestido branco. A bainha do vestido era larga. No meio das pernas, havia uma fina camada de gaze cobrindo suas lindas pernas. Era levemente discernível, fazendo-a parecer um pouco charmosa. Lin Bai acenou com a cabeça e sentou-se na frente de Lu Ningyu, em frente à mesinha de mogno. Assim que ele se sentou no futum, uma empregada encheu uma taça de vinho para Lin Bai. Ela então se virou e saiu em silêncio, dizendo uma palavra o tempo todo. Lu Ningyu pegou a taça de vinho com os dedos delgados. Ela franziu os lábios de cereja e cuidadosamente o largou. Seus olhos brilhantes olharam para Lin Bai. Mestre Lin, você não precisa ser tão formal. Desta vez, só tenho algo para conversar com você. Suspeito que o alvo que procuramos desta vez tem algo a ver com a Fortaleza da Nuvem Negra. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 382. Coisas estranhas senhorita Lu, por que você diz isso? Lin Bai havia pensado nessa possibilidade, mas era coincidência demais, e também era a situação que Lin Bai mais não queria ver. Lu Ningyu esticou um dedo de jade e bateu levemente na mesa de mogno, fazendo um som nítido. Havia um sorriso no canto da boca, mas ela não disse nada. Lin Bai franziu a testa ligeiramente. Ele não entendeu o que Lu Ningyu quis dizer. Quando ele estava prestes a falar, uma mulher entrou. A mulher estava vestida com um manto preto elegante. Seu cabelo preto estava preso em um rabo de cavalo na parte de trás da cabeça. Suas sobrancelhas eram pontiagudas e frias e seu peito era curto. Sua vestimenta superior era esticada e sua figura era esbelta.
A mulher olhou friamente para Lin Bai e depois voltou a olhar para Lu Ningyu. Ela se ajoelhou no chão e abaixou a cabeça. Lin Bai retraiu o olhar e olhou para Lu Ningyu. Lin Bai ficou bastante surpreso. Esta mulher de preto tinha excelente aparência e corpo. Era mais que suficiente para ela se casar com algumas das famílias nobres menores como esposa. E agora, uma mulher tão bonita trabalhava para Lu Ningyu como subordinada e até ouvia suas ordens com respeito. Isso deixou Lin Bai bastante curioso sobre a identidade e origem de Lu Ningyu. Lu Ningyu olhou para a senhora vestida de preto e disse fracamente: "Conte ao jovem mestre Lin sobre a situação na Fortaleza da Nuvem Negra." A senhora vestida de preto levantou a cabeça e olhou para Lu Ningyu. Ela então olhou para Lin Bai e disse imediatamente: "Tenho me escondido na montanha da paliçada da Nuvem Negra nos últimos dias." Silvo. Lin Bai não pôde deixar de pensar muito nesta senhora vestida de preto. Ao mesmo tempo, ele também tinha Lu Ningyu em alta conta. Ele ficou cada vez mais curioso sobre a identidade e o poder por trás de Lu Ningyu. Na paliçada da Nuvem Negra, a maioria dos bandidos não está na fortaleza atualmente. Em vez disso, todos receberam ordens de descer a montanha e raptar pessoas. Em apenas 2 dias de minha observação secreta, 100 homens e mulheres foram capturados na paliçada. Lin Bai apenas sentiu que a carruagem se acalmou de repente. Apenas Lu Ningyu e a mulher de preto podiam ser ouvidos respirando suavemente. Lin Bai sentiu uma dor de cabeça chegando. Aldeias de bandidos como esta sequestraria mais ou menos algumas pessoas. Os homens seriam usados como escravos e trabalhadores, enquanto as mulheres seriam usadas como esposas. No entanto, uma aldeia de segunda categoria já havia sequestrado mais de 100 pessoas em 2 dias. Se isso fosse adicionado aos últimos dias, ficaria estranho. Esses bandidos também sabiam se equilibrar. Eles não iriam roubar tudo de uma só vez. Se eles fizessem isso, definitivamente atrairia oficiais e heróis de todos os lados para virem matá-los. Talvez ninguém se aproximasse do seu território novamente. Portanto, o assunto que a mulher de preto relatou foi muito estranho. Lin Bai ergueu a cabeça e olhou para Lu Ningyu. No entanto, Lu Ningyu também estava olhando para ele com olhos claros. Tudo foi dito em silêncio. Lu Ningyu ergueu a mão e acenou para a frente. Os olhos da mulher de preto se iluminaram. Ela se levantou e saiu sem dizer uma palavra. Somente quando os passos da mulher de preto estavam distantes é que Lu Ningyu continuou a falar. No entanto, havia uma pitada de confusão entre suas sobrancelhas. Parece que tem algo a ver com o nosso objetivo. A palavra objetivo era muito clara. Foi o fenômeno anormal que Lu Ningyu detectou anteriormente. O assunto que eles iriam investigar desta vez também era o diabo. Não podemos ter certeza neste momento, acrescentou Lin Bai de lado. Lu Ningyu assentiu levemente. Seus olhos piscaram quando ela disse: "Mas temos que investigar. Não podemos abrir mão de nenhum ponto suspeito." Lu Ningyu estava de olho na força e na astúcia de Lin Bai, então ela não escondeu essas coisas. Em vez disso, ela contou tudo a Lin Bai e discutiu o plano com ele. O céu escureceu gradualmente e a brisa suave fez as pessoas sentirem um pouco de frio. Lin Bai saiu da carruagem de Lu Ningyu um tanto desanimado. "Ei! Olhando para a sua aparência, você deve ter arado muita terra." Uma explosão de risadas suaves soou não muito longe. Lin Bai nem precisou levantar a cabeça para saber que foi Qilong quem disse essas palavras. Os cantos da boca de Lin Bai se curvaram. Ele olhou para Qilong e sorriu. "Você quer saber?" O sorriso no rosto de Qilong congelou por um instante. FCK, poderia mesmo ser verdade? Ele estava apenas provocando Lin Bai agora, mas a julgar pela expressão de Lin Bai, será que ele Lu Ningyu? Lin Bai assentiu. "Que bom que você quer saber." Qilong caminhou rapidamente para o lado de Lin Bai e esperou que Lin Bai começasse. Ele disse: "Que tipo de batalha foi essa? Que tipo de postura o general adversário assumiu? Que tipo de movimentos ele usou?" No entanto, Lin Bai não disse uma palavra quando voltou para sua carruagem. Qilong ficou atordoado por um momento antes de perceber. Lin Bai estava mentindo para ele. Ele voltou para a parte de trás da carruagem. Lin Bai colocou os poucos pequenos animais na carruagem e até chamou Little Red para o seu lado. "Sistema, quero passar meu cultivo para Little Red", Lin Bai murmurou em seu coração. Little Red ergueu o queixo e olhou para os pequenos animais restantes como se estivesse se exibindo. "Veja, eu mereço isso."
Eu sou o herói. Ding. O anfitrião passou 15 dias de cultivo para Little Red. 20 vezes de cultivo foram acionadas com sucesso. O anfitrião recebeu 300 dias de cultivo. Os outros pequenos animais olharam para Limbai com olhos ansiosos, olhando para ele com pena. Ei! Limbai não pôde deixar de rir. Agora, vocês também têm uma chance. Quando os pequenos feras ouviram isso, seus rostos se encheram de alegria. Little Green, assim como Little Red, você estará patrulhando a densa floresta fora do comboio. Little Black, você e Little Blue. Limbai começou a dar instruções aos pequenos animais. Esta vantagem dos mestres das feras foi a maior vantagem de Limbai. Beastmasters foram capazes de usar bestas espirituais e fazê-las agir de acordo com seus planos. Eles foram capazes de detectar seus inimigos a milhares de quilômetros de distância dele e comandar as feras espirituais como se estivesse colocando suas tropas no papel e tirando as cabeças de seus inimigos em um jogo de xadrez. Com a promessa de Limbai, os pequenos animais pareciam ter sido injetados com estimulantes. Quando Little Red soube que alguém iria roubar o crédito, bateu as asas vermelhas brilhantes e voou para fora da pequena janela quadrada. No céu noturno escuro, era como um sol. Xiao Qing seguiu de perto e saiu silenciosamente da carruagem. Depois de dar essas instruções, Limbai saiu da carruagem e encontrou Hongzi entre os guardas. Quando Hongzi viu Limbai se aproximando, ele se aproximou respeitosamente e perguntou: Jovem mestre Lin, posso saber qual é o problema? Embora estivesse curioso sobre o que Limbai e Lu Ninjio estavam falando, ele sabia que suas identidades eram muito diferentes. Além disso, a situação atual não era boa, então ele só conseguia segurar o estômago. Há alguém neste comboio que saiba das informações em um raio de 160 quilômetros? Limbai perguntou. Hongzi não conseguiu responder a pergunta. Embora conhecesse todos no comboio, ele nunca se importou com essa questão. Neste momento, um guarda atrás de Hongzi levantou-se e disse com força: há uma pessoa no comboio. Sua cidade natal é a vila de Utou, que fica a 160 quilômetros de distância. Ele sabe tudo por aqui como a palma da sua mão. Limbai olhou para Hongzi. Hongzi entendeu de repente. Ele tirou um lingote de prata da cintura e entregou ao guarda. Leve-nos para vê-lo. O guarda pegou um lingote de prata e pesou-o na mão. Um sorriso brilhante apareceu em seu rosto. Ok, meus senhores, sigam-me. O guarda levou Limbai e Hongzi do meio do comboio para a retaguarda do comboio. Atrás deles estavam as mercadorias transportadas pela caravana. Em uma carruagem cheia de mercadorias estava sentado um homem de meia-idade com uma cicatriz na sobrancelha direita e uma barba por fazer no rosto. É ele. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 383. Passando a noite na aldeia Tui quando o cocheiro viu os guardas e trouxe os dois senhores, sua expressão mudou continuamente. Ele pensou nisso 10.000 vezes em seu coração. Desde o primeiro dia de viagem do comboio, ele se perguntava se havia feito algo errado. Não fique nervoso. Só estou fazendo algumas perguntas simples. Limbai o confortou suavemente. A expressão do cocheiro suavizou-se um pouco, mas ele ainda parecia confuso. Ele olhou para Limbai e depois para Hongzi. Ele não sabia o que fazer até ver o guarda atrás dos dois. O guarda estava fazendo uma careta no canto da boca e no rosto. Ele estava fazendo o possível para sinalizar ao cocheiro: desça. Abaixe-se. O cocheiro percebeu de repente. Ele apoiou as mãos na carruagem e caiu firmemente no chão. Ele inclinou ligeiramente as costas e perguntou confuso: não sei o que os dois lords querem perguntar. Sou apenas um cocheiro que não sabe de nada. Sou míope. Receio que será difícil para mim ajudar os dois senhores. Você ainda não sabe de nada. Limbai provocou em seu coração, mas sua expressão ainda era calma como a água. Ele disse: ouvi dizer que você conhece a situação por aqui como a palma da sua mão. O olhar do cocheiro inadvertidamente olhou para o guarda. Que coisa boa você encontrou para mim. O guarda não desviou o olhar. Em vez disso, ele olhou para o cocheiro e disse: espere e me agradeça. O cocheiro desviou o olhar e parou de olhar para o guarda. Ele assentiu e disse: eu sei uma ou duas coisas sobre esta área. Hongzi ficou atrás de Limbai e olhou para a cena à sua frente. Ele ainda não sabia o que Limbai iria fazer. No entanto, com a reputação de Limbai na cidade e o desempenho de Limbai há alguns dias,
Ele não pôde deixar de acreditar em Lin Bai. Ele sentiu que cada palavra e cada coisa que ele dizia tinha um significado. É bom ver você aí, disse Lin Bai e lançou uma olhada para Hong Zi. Hong Zi acenou com a cabeça com conhecimento de causa. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um lingote de prata e entregou ao cocheiro que ainda estava atordoado. Quando o cocheiro viu a prata em sua mão, a princípio ficou surpreso. Quando ele recuperou os sentidos, ficou em êxtase. Ele cuidadosamente pegou a prata de volta e deu um tapinha no peito com a outra mão. Senhor, não se preocupe. Não há nada num raio de 300 milhas que eu não saiba. Como esperado, o dinheiro pode fazer o diabo mover a pedra de moinho. Mesmo que não entregasse a prata, o cocheiro contaria tudo o que sabia por causa da identidade dele de Hong Zi. Porém, com a prata, o cocheiro escolheria cuidadosamente as palavras e contaria tudo o que sabia. O guarda ergueu as sobrancelhas para o cocheiro que ainda o repreendia. Apresse-se e me agradeça. O cocheiro sorriu e mostrou sua gratidão. Para Hong Zi e os outros, esse lingote de prata pode ser um dinheiro insignificante, mas para o cocheiro e o guarda poderia ajudá-los muito. Tudo bem, venha comigo para a carruagem. O resto de vocês pode sair agora. Lin Bai acenou com a mão e o cocheiro e Hong Zi o seguiram rapidamente. O resto dos guardas retornaram aos seus postos. Hong Zi sentou-se ao lado de Lin Bai e serviu uma xícara de chá para Lin Bai e o cocheiro. A princípio o cocheiro ainda se mostrou reservado, mas vendo que os dois senhores eram amáveis, relaxou um pouco. Ele pegou o chá que Hong Zi serviu e tomou um gole. Seus olhos se arregalaram. Bom chá. Lin Bai viu que a expressão do cocheiro havia diminuído e sua expressão começou a relaxar. Ele disse lentamente: quantas pequenas cidades e vilarejos existem nas proximidades? Existem pequenas fortalezas de bandidos. Contanto que você saiba onde há pessoas morando, diga-nos. O cocheiro ergueu as sobrancelhas e ficou muito intrigado. Lamento perguntar, mas a razão pela qual Vossa Excelência quer saber é... Hong Zi olhou para o canto da boca e disse friamente: não pergunte o que não deveria perguntar. Sua Excelência veio perguntar a você. Lin Bai levantou a mão para mostrar que estava bem e disse: recentemente, Black Cloud Tokad tem agido de forma estranha e temos que entrar no território deles. SS, quero investigar uma coisa. Lin Bai não se importou em avisar o cocheiro sobre isso. Hong Zi disse: não faça perguntas que você não deveria fazer, mas na verdade, foi ele quem quis fazer. Quando Lin Bai veio procurá-lo hoje e depois foi procurar esse cocheiro, ele estava na água o tempo todo e só agora conheceu o plano de Lin Bai. Lin Bai viu que o rosto do cocheiro mostrava algum medo e o confortou. Não se preocupe. Com a nossa força, se pudermos agregar nosso conhecimento nesta área, seremos capazes de deixar com segurança a fortaleza da Nuvem Negra. Depois que o cocheiro ouviu isso, sua expressão relaxou um pouco e disse: isso é bom, isso é bom. A Cordilheira da Nuvem Negra está cheia de pessoas que matam sem pestanejar. O cocheiro nasceu e cresceu nesta zona. Desde jovem, a Cordilheira Nuvem Negra já existia. Por isso, ele estava muito familiarizado com os métodos da Cordilheira do Vento Negro. Se fosse possível, ele não queria conhecer pessoas da Cordilheira do Vento Negro pelo resto da vida. Os olhos do cocheiro rolaram e ele engoliu a saliva, dizendo: então vou lhe contar, senhor, sobre os lugares por aqui onde as pessoas vivem. Lin Bai assentiu silenciosamente. Segundo o cocheiro, no centro desta posição existiam 11 aldeias, grandes e pequenas, e 2 pequenas localidades. Olha a minha memória. O cocheiro deu um tapinha na cabeça, como se lembrasse de algo. Está escurecendo em breve. A 5 quilômetros a oeste da estrada à frente, há uma pequena aldeia com dezenas de famílias. Chama-se Vila Tuoi. Depois de pedir essa informação, Lin Bai pediu a Hong Zi que desse mais algumas dicas ao cocheiro e convidou o cocheiro que continuou agradecendo. Aldeia Tuoi. Lu Ningyu estava meio deitada na cama e seus olhos revelavam uma expressão pensativa. Então, esta noite, passaremos a noite na aldeia Tuoi. É muito bom ver se nosso palpite está correto. Depois de dizer isso, Lu Ningyu ordenou que Hong Zi informasse o líder do comboio sobre o assunto. De acordo com o plano original, eles não parariam na aldeia Tuoi. Em vez disso, passariam a noite em Redfish, que ficava a 50 quilômetros de distância. Depois que o líder do comboio ouviu isso,
Embora estivesse um pouco confuso, ele só pôde concordar porque Luo Ninjio já havia dito isso. Um brilho vermelho apareceu no céu distante. A aldeia de Toei também apareceu na linha de visão do comboio. A aldeia de Toei era cercada por rios em 3 lados. Havia também uma pequena montanha no sudeste. Os aldeões que haviam terminado a agricultura caminhavam em direção à aldeia em grupos de 2 ou 3. Quando viram a caravana chegando, conversaram um pouco. Quando chegaram à entrada da aldeia Toei, a caravana parou e o líder conduziu 2 pessoas para falar com as pessoas da aldeia. Primeiro, era para evitar que a outra parte se sentisse em conflito e, segundo, era para ajudar Lin Bai a reunir informações. Jovem mestre Lin. O líder voltou para a caravana quando já estava quase escuro. Perguntei ao chefe da aldeia de Tuo e ele disse que não tinha visto ninguém da Fortaleza da Nuvem Negra nos últimos dias. Hongzi também voltou tarde. Perguntei a alguns moradores. Eles também disseram que não viam ninguém da Fortaleza da Nuvem Negra há 2 ou 3 meses. Luo Ninjio virou-se para olhar para Lin Bai e perguntou suavemente. Todos os aldeões aqui disseram que não viam ninguém da Fortaleza da Nuvem Negra há muito tempo. O que você acha? Eles estão mentindo. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 384. Mudanças repentinas na situação. Tarde da noite. O comboio acampado na entrada da aldeia de Toei já estava em silêncio. Os guardas já trabalhavam dia e noite há algum tempo e já estavam exaustos. Era raro eles serem tão generosos, então não precisaram ficar de vigília esta noite e dormiram em paz. Afinal, o que eles estavam prestes a entrar era a Fortaleza da Nuvem Negra. Naquela época, os guardas estariam sob ainda mais pressão do que estavam agora e não conseguiriam relaxar nem por um momento. Portanto, era extremamente necessário que relaxassem durante uma noite nesta aldeia, recuperassem e aliviassem o cansaço. Dizer aos cavalos para correrem e não comerem grama. Neste mundo, como poderia haver uma coisa tão boa? Mesmo que conseguissem atingir esse objetivo, assim que chegassem, os cavalos teriam que descansar e não fazer nada. Qilong e os outros beberam muito vinho com a Lin Bai. Arroto. Eu realmente me arrependo de ter conhecido você. Jovem mestre Lin, tão tarde. Venha, vamos beber o quanto quisermos novamente no futuro e chamar mais de uma dúzia de belezas. Não vamos parar até estarmos bêbados. Qilong arrotou e seus passos flutuaram. Seus olhos estavam turvos e, com o apoio de Hongzi, ele voltou para a carruagem. O resto das pessoas também estava bêbado. Seus olhos estavam erráticos quando eles partiram. Jovem mestre Lin, vamos nos despedir primeiro. Ok, pessoal, por favor, descansem. Entraremos na Fortaleza da Nuvem Negra amanhã. Lin Bai assentiu lentamente e os observou partir. Ele olhou para fora da carruagem. No céu noturno, a lua estava nas nuvens. Metade do seu corpo estava exposto, brilhando com uma luz branca prateada. A aldeia inteira já estava escura como breu. A maioria dos aldeões aqui trabalhavam principalmente na agricultura e viviam uma vida de descanso ao pôr do sol. Normalmente, eles adormeciam assim que o céu escurecia. Havia uma alfarrobeira grossa na entrada da aldeia. Sob o suave vento noturno, as folhas farfalhavam. Pequeno vermelho. Lin Bai gritou suavemente. Little Red, cujo corpo inteiro estava vermelho, bateu as asas e desceu do céu noturno de volta para a carruagem. Vamos descansar hoje. A ruivinha assentiu. Depois de mais 2 horas, o comboio se acalmou. Após dias de trabalho árduo e ansiedade, muitos comerciantes encontraram um momento de paz neste lugar e adormeceram profundamente. Fora da aldeia, numa floresta densa. Quarto irmão, quando vamos subir? Esses caras estão todos dormindo. Além disso, vi uma mulher lá dentro. TSK, ela é tão bonita. Só de olhar para mim me torna incapaz de me controlar. Um homem vestindo uma camisola preta e segurando 2 facões tinha uma expressão suja no rosto. Ele tinha 2 dentes da frente faltando e suas palavras eram um pouco frias. Espere um pouco mais. A pessoa chamada de quarto irmão também usava uma camisola preta. Suas sobrancelhas eram tão claras que pareciam nem crescer. Havia uma cicatriz em forma de cruz em seu queixo. Ele era magro e segurava uma roda redonda na mão. A parte externa da roda redonda estava cheia de lâminas polidas que emitiam uma luz fria sob o céu noturno, fazendo as pessoas estremecerem. TSK, neste momento, realmente não há muitas pessoas que se atrevem a passar pelo nosso território.
E é um bilhete tão caro. Quarto irmão, definitivamente não podemos abrir mão desta oportunidade. Aquela linda garota e seus servos são todos bonitos e ricos. O careca segurando uma arma ao lado tinha uma expressão suja. Ele mostrou a língua para lamber os lábios e usou uma das mãos para coçar as nádegas. Atrás dos três, havia mais de 40 pessoas que também usavam roupas de dormir e exalavam o cheiro de sangue. Obviamente, nenhum deles era um bandido que lambia sangue com a ponta de uma faca. Depois de um tempo, uma figura se aproximou silenciosamente do outro lado. Quarto irmão. Era um homem vestido de preto. Eles pisaram no local. Eles estão todos dormindo. Parece que são um bando de gente inexperiente. Até os guardas foram dormir. Ei, mal sabiam eles que as pessoas da aldeia estão conspirando conosco há muito tempo. Essas pessoas são carne enviada para nossas bocas. O quarto irmão olhou nos olhos do homem e assentiu levemente. Ele virou a cabeça e olhou para trás. Dividam-se em 3 grupos e venham furtivamente. Esperem pelo meu comando e todos vocês avançarão. Sim. Um som fraco veio da floresta densa, seguido pelo som de passos na grama. TSK, quarto irmão, você acha que poucos de nós podemos provar aquela mulher secretamente? Se eu conseguir fazer isso uma vez, morrerei sem arrependimentos. O careca sorriu miseravelmente, com os olhos cheios de ganância. O quarto irmão zombou e disse, depois de provar. O que ele quis dizer é que isso era possível. O careca e o outro homem riram e não puderam deixar de esfregar as mãos. Eles não queriam nada mais do que apressar-se e capturar esse grupo de pessoas. O quarto irmão prendeu a respiração e se concentrou. Ele estimou o tempo e virou a cabeça para olhar para os 3. A pessoa que não falou todo esse tempo assentiu. Depois que essa pessoa entendeu, ele colocou as mãos na frente da boca e estufou as bochechas para soprar. O céu noturno parecia estar cheio de gritos de pássaros noturnos. A dupla careca sorriu e avançou com armas nas mãos. Irmãos, vamos tentar capturar o máximo de vivos possível. Quanto mais capturamos, mais recompensamos. O quarto irmão até disse que nos daria um gostinho daquela mulher. Cobrar. O careca liderou seus homens e avançou juntos. O quarto irmão seguiu de perto, com o olhar afiado enquanto olhava para o comboio à frente. O comboio ainda estava muito quieto. Não houve reação alguma. HMPH, eles são realmente um bando de novatos. Eles ainda não reagiram. Esta será uma grande vitória. O quarto irmão sorriu friamente, mas sua expressão mudou no segundo seguinte. De acordo com o plano anterior, enquanto ele desse o sinal, haveria mais 3 equipes atacando com eles. Mas... e as 3 equipes? O quarto irmão não acreditava que as pessoas dessas 3 equipes estariam cansadas e preguiçosas em um momento tão crítico. Qual foi a razão? O careca e os Carface também perceberam isso. Eles não tinham um sorriso miserável no rosto e se viraram para olhar para o quarto irmão atrás deles. Porém, quando viraram a cabeça, os dois ficaram rígidos. Quarto irmão. O que? Quando o quarto irmão ouviu os dois gaguejando, ele não pôde deixar de sentir raiva. Depois que o quarto irmão terminou de falar, ele pareceu ter percebido alguma coisa. Ele se virou e olhou, e seu corpo também congelou. Os 3 trouxeram originalmente mais de uma dúzia de pessoas, mas essas pessoas desabaram no chão e exalavam um forte cheiro de sangue. Eles estavam todos mortos. Além disso, antes de morrerem, nem tiveram tempo de gritar. Aplaudir. 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 O som de palmas ecoou na floresta. O quarto irmão sentiu seus cabelos se arrepiarem. TSK, eu não esperava que você fosse conivente com os aldeões daqui. Eu realmente não esperava quase cair na sua armadilha. Qilong bateu palmas e saiu das sombras. Metade do seu corpo já estava tingido de vermelho de sangue. Qilong disse que não esperava por isso, mas seu rosto estava cheio de desdém. Não é impossível. Como você poderia saber com antecedência? Você já não. O careca rugiu. Ele não acreditou nessa mudança repentina na situação. Já não fomos enganados pelo cocheiro que você arranjou. Qilong sorriu, mas o rosto do careca ficou pálido. O rosto do quarto irmão estava frio. Ele segurou a roda redonda na mão e virou-se de repente. Não fale bobagens com eles. Vamos lutar. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 385. Interrogatório. A roda redonda na mão do quarto irmão acenou, emitindo um som que incomodava aos ouvidos. Uma rajada de vento surgiu sob seus pés e,
Num piscar de olhos, ele chegou na frente de Qilong. Qilong acenou com a longa espada na mão, usando o ataque como defesa. Seus pés pisaram no chão enquanto ele ajustava a posição do corpo. Bang! A roda redonda e a espada longa colidiram. A longa espada foi lançada voando. O impulso da roda redonda era imparável quando atingiu o peito de Qilong. Puxi! Uma linha vermelha brilhante de sangue foi refletida sob o luar. O rosto de Qilong estava mortalmente pálido. Ele cobriu o ferimento com a mão e recuou rapidamente. Ele nunca esperou que ficaria gravemente ferido em apenas uma troca. Se ele não tivesse inconscientemente atingido a roda redonda com o punho da espada, o ferimento em seu peito teria sido 3 vezes mais profundo e ele teria morrido no local. Ei, você quer correr agora? Para onde foi sua arrogância? Morrer. O quarto irmão da paliçada do vento negro queria aproveitar a oportunidade para perseguir e atacar. Remu e Usu avançaram repentinamente e bloquearam o caminho do quarto irmão. Remu e Usu tinham acabado de se aproximar dele quando 2 figuras apareceram pelo canto dos olhos. Eram o careca e o rosto cheio de cicatrizes. Quarto irmão, vai e pega a cabeça do cachorro daquela pessoa. Estamos aqui. Embora o homem careca e o rosto cheio de cicatrizes estivessem rígidos agora, eles viviam uma vida lambendo o sangue de suas lâminas todos os dias. Eles sabiam que se não tentassem naquele momento, apenas morreriam. O quarto irmão pisou no chão e pulou alto. A roda redonda em sua mão parecia ter se tornado uma lua cheia coberta por uma fina camada de nuvens sob o luar, dificultando a visão com clareza. O rosto de Qilong estava pálido. Ele avançou com sua longa espada. A espada perfurou o ar circundante e parecia ter ficado mais frio. A ponta da espada parecia envolta em uma camada de gelo. Seu quarto irmão era como um relâmpago, caindo rapidamente. A roda redonda atingiu os ombros de Qilong, com a intenção de transformá-lo em um homem seco. A longa espada de Qilong já havia esfaqueado em direção à roda redonda, mas no segundo seguinte, Qilong ficou atordoado. Como isso é possível? A longa espada de Qilong apontou para a roda redonda, mas quando os dois colidiram, não houve som de colisão. Era como se a longa espada tivesse apunhalado o ar. A roda redonda ainda era imparável e desceu ferozmente. O quarto irmão até riu sinistramente. Ei, esta é a minha jogada. Qilong viu pelo canto dos olhos que Remu e Usu estavam envolvidos em uma batalha acirrada. Não havia ninguém ao lado deles e uma expressão de desespero apareceu em seu rosto. Neste momento, a roda redonda já estava ao alcance. Se ele se movesse mais 1 centímetro, seria capaz de cortar o braço de Qilong. Bang! Mas neste momento, o som de metal colidindo soou. O corpo de Qilong voou para trás incontrolavelmente. Qilong abaixou a cabeça para olhar, e sua cintura foi inconscientemente envolvida por uma cauda verde. O quarto irmão olhou para Little Black, que havia sido atingido pela roda redonda, e uma expressão de satisfação apareceu em seu rosto. Tentando ser um herói em um momento como este. Depois de tirar essa faca de mim, você é de ferro. Little Black sorriu como um humano e acenou com as garras para o irmão 4 de forma provocativa. No entanto, sua parte traseira não estava danificada, nem mesmo deixando marcas. Impossível. O irmão 4 não conseguia acreditar. Ele cerrou os dentes e acenou novamente com a roda redonda em sua mão. Bang! 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 A roda redonda atingiu as costas de Little Black repetidas vezes, mas o rosto de Little Black estava calmo como a água e havia um toque de desdém em seus olhos. É isso? O rosto do quarto irmão estava vermelho. Ele deu um passo à frente e aproveitou a oportunidade para chutar o pé de trás para frente, balançando a roda redonda na mão ao mesmo tempo. Little Black não entrou em pânico. Brandiu suas garras frias no pé do quarto irmão. O quarto irmão estalou a língua e não conseguiu retrair o pé, mas já havia alcançado seu objetivo. A roda redonda já estava apontada para a cabeça de Little Black. Ele ainda é uma fera espiritual, afinal. Estúpido. E o seu mestre das feras só sabe se esconder longe e jogar sujo. Vamos. Um brilho azul escuro irrompeu do corpo de Little Black, envolvendo todo o seu corpo. O brilho azul escuro era como uma bola de vapor d'água. No momento em que apareceu, as poucas pessoas presentes sentiram suas mentes se acalmarem um pouco. Bang! A roda redonda já estava balançando neste momento, mas não cortou a cabeça de Little Black. Em vez disso, cortou a bola de vapor d'água.
O quarto irmão sentiu apenas como se a roda redonda em sua mão tivesse cortado uma espessa camada de algodão. A força foi se dissipando lentamente e, no final, nem sequer tocou o corpo principal de Little Black. Little Black sorriu, e as garras em sua mão já se moviam como um raio, agarrando a roda redonda do quarto irmão. Rachadura. Um som nítido soou. Um lado da roda redonda foi cortado em pedaços por Little Black como se estivesse cortando tofu. Como isso é possível? O rosto do irmão 4 estava cheio de descrença. Sua roda redonda podia cortar ferro como lama e era indestrutível. Agora, foi cortada em pedaços como tofu pelas garras de uma pequena fera. Assim como o quarto irmão estava atordoado, Little Black já havia se aproximado dele, suas garras afiadas arranhando seu peito. Puxe! Little Black deu a este quarto irmão da paliçada da nuvem negra um resfriado penetrante. O rosto de Little Black estava cheio de alegria quando ele virou a cabeça para olhar para trás. Limbai apareceu em algum momento e acenou com a cabeça carinhosamente. Muito bem. Quarto irmão. O careca gritou de surpresa. Ele nunca esperou que o quarto irmão da paliçada da nuvem negra fosse facilmente cuidado por uma pequena fera que ainda não havia amadurecido. O rosto cheio de cicatrizes ao lado dele foi atingido pelo ataque de Usu e caiu no chão. Limbai olhou para Remu e disse friamente, captura o vivo. Little Red, Little Green, subam e ajudem. Assim que Limbai terminou de falar, uma voz verde e uma figura carmesim correram em direção ao careca a uma velocidade que era difícil de captar a olho nu. Mesmo que o careca tivesse asas, ele não conseguiu escapar dessa cena e foi capturado com sucesso por todos. Senhor, por favor, poupe minha vida, por favor, poupe minha vida. O careca amarrado caiu no chão e implorou por misericórdia. Remu pisou na cabeça do careca e disse, vocês são da Black Cloud Stockade, certo? O seguir, se o jovem mestre Lin tiver alguma dúvida, você responderá. Se houver alguma falsidade. Não. Baldi balançou a cabeça como um chocalho. Este não é o território da sua Black Cloud, é? Limbai olhou para Baldi e olhou em seus olhos. Esse olhar fez Baldi estremecer todo, como se tivesse caído em uma caverna de gelo. Ele apenas sentiu que o fundo de seu coração havia sido visto e não se atreveu a dizer a menor falsidade. Não é. A voz de Baldi estava tremendo. Então por que você cruza a fronteira com tanta frequência e sequestra tantas pessoas? Os olhos de Baldi se arregalaram. Ele nunca pensou que o segredo da Fortaleza da Nuvem Negra seria conhecido por este grupo de pessoas à sua frente. Não tente se atrapalhar. Ainda temos alguma compreensão da Fortaleza da Nuvem Negra, disse Usu friamente. Eu vou dizer. Baldi cerrou os dentes. Nossa Fortaleza da Nuvem Negra está de fato sequestrando um grande número de pessoas, mas não sei porquê. Isso é tudo. PFFT. Antes que o careca pudesse terminar suas palavras, uma roda redonda quebrada foi inserida em seu pescoço e sua cabeça rolou para o lado como uma bola de borracha. Quando a multidão viu esta cena, ficou em silêncio. O urso viu a roda redonda e gritou, impossível, essa pessoa deveria ter morrido há muito tempo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.